Bem-vindos ao Jornal da Matrix. Hoje vamos a mais um assunto que só os despertos vão saber interpretar. Então vamos à notícia. Por enquanto, o risco de uma pandemia global. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto sério que está gerando preocupação em todo o mundo. O vírus Nipah. Recentemente, a Índia confirmou novos casos, e isso acendeu um alerta global. Mas o que exatamente é o vírus Nipah? Qual o risco real de ele se espalhar e se tornar uma nova pandemia? Vamos entender tudo isso em detalhes agora. Primeiro, vamos aos fatos. No estado de Kerala, na Índia, autoridades de saúde confirmaram um novo surto do vírus Nipah. Isso levou a medidas imediatas e drásticas, como o isolamento de pacientes, o fechamento de escolas e o monitoramento de centenas de pessoas que tiveram contato com os infectados. 2 pessoas, infelizmente, já morreram neste surto, o que mostra a gravidade da situação. Esta não é a primeira vez que Kerala enfrenta o Nipah. Em 2018, um surto na mesma região deixou 17 mortos. A rápida resposta das autoridades indianas é fundamental para tentar conter a disseminação. Mas por que esse vírus causa tanto alarme? O Nipah é considerado um dos vírus mais perigosos que existem, com uma taxa de letalidade altíssima, que pode chegar a 75%. Isso significa que, de cada 4 pessoas infectadas, 3 podem não sobreviver. Para se ter uma ideia, a taxa de letalidade da Covid-19 no início da pandemia era estimada entre 2% e 3%. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, lista o Nipah como uma doença prioritária para pesquisa e desenvolvimento, ao lado de outras ameaças como o Ebola e o Zika, devido ao seu potencial pandêmico. Mas de onde vem esse vírus? O Nipah é uma doença zoonótica, ou seja, é transmitida de animais para humanos. Os hospedeiros naturais do vírus são os morcegos frugívoros, também conhecidos como raposas voadoras. A transmissão para humanos pode ocorrer de várias formas. Uma das mais comuns é através do consumo de frutas ou seiva de palmeira, contaminadas pela saliva ou urina desses morcegos. Outra forma é pelo contato direto com animais infectados, como porcos, que podem atuar como hospedeiros intermediários. O primeiro surto conhecido do vírus Nipah, aliás, ocorreu na Malásia em 1999 e envolveu criadores de porcos. E a transmissão de pessoa para pessoa, ela acontece? Sim, acontece. E esse é um dos pontos que mais preocupam os cientistas. O contágio entre humanos ocorre pelo contato próximo com fluidos corporais de uma pessoa infectada, como saliva, sangue ou urina. Por isso, profissionais de saúde e familiares que cuidam dos doentes estão em maior risco. A boa notícia é que, até o momento, o Nipah não se espalha pelo ar com a mesma facilidade que vírus respiratórios, como o da gripe ou o coronavírus. A transmissão requer um contato muito mais íntimo e direto, o que limita sua capacidade de se espalhar rapidamente por grandes populações. Vamos falar sobre os sintomas. Como identificar uma infecção pelo vírus Nipah? Os sinais iniciais são bem parecidos com os de uma gripe forte: febre alta, dor de cabeça intensa, vômitos e dor de garganta. No entanto, a doença pode evoluir muito rápido. Em poucos dias, o quadro pode se agravar e levar a sintomas neurológicos severos. O vírus ataca o cérebro, causando uma condição chamada encefalite, que é uma inflamação cerebral. Os pacientes podem apresentar tontura, sonolência, confusão mental, convulsões e, em casos mais graves, entrar em coma em apenas 24 a 48 horas. A progressão rápida e a gravidade dos sintomas neurológicos são as principais causas da alta mortalidade do Nipah, e o que torna a situação ainda mais desafiadora é que, atualmente, não existe vacina nem tratamento antiviral específico para o Nipah. O cuidado médico é focado no suporte, ou seja, tratar os sintomas para manter o paciente estável. Isso inclui hidratação, controle da febre e suporte respiratório se necessário. A ausência de um tratamento direcionado significa que o corpo precisa combater o vírus por conta própria, e com um inimigo tão agressivo, a batalha é extremamente difícil. Pesquisas para desenvolver vacinas e medicamentos estão em andamento, mas ainda não temos uma solução pronta para ser usada em larga escala. A CIPI, uma coalizão global para inovações em preparação para epidemias, tem financiado o desenvolvimento de várias candidatas à vacina, e algumas já estão em fases iniciais de testes clínicos. Agora, a pergunta que todos estão fazendo: o Nipah pode causar uma nova pandemia global? Com base no que sabemos hoje, o risco de uma pandemia nos moldes da Covid-19
é considerado baixo. A principal razão é a forma de transmissão. Como Will diz, o Nipah não se espalha eficientemente pelo ar. Ele exige contato direto com fluidos corporais. Isso dificulta muito a sua disseminação em massa. Surto após surto, o vírus tem se mostrado contido em focos localizados, geralmente em áreas rurais do sul e sudeste asiático, como na Índia e em Bangladesh. No entanto, os cientistas alertam que não podemos baixar a guarda. Os vírus estão em constante mutação. Existe a possibilidade, mesmo que remota, de uma nova cepa do Nipah surgir e adquirir a capacidade de se transmitir de forma mais eficaz entre as pessoas, talvez até pelo ar. Se isso acontecesse, estaríamos diante de um cenário catastrófico. Um vírus com a letalidade do Nipah e a transmissibilidade do coronavírus. É por isso que a vigilância epidemiológica é tão crucial. Monitorar os surtos, sequenciar o genoma do vírus e entender como ele está evoluindo são tarefas essenciais para prever e, quem sabe, prevenir uma futura crise sanitária. A própria OMS já alertou sobre a chamada doença X, um termo usado para um patógeno desconhecido que poderia causar uma pandemia grave. O Nipah é um dos candidatos a se tornar essa doença X se as condições certas, ou melhor, as piores condições, se alinharem. Por isso, o surto atual na Índia, embora localizado, serve como um lembrete poderoso da ameaça constante que os vírus zoonóticos representam para a humanidade. A prevenção, por enquanto, é a nossa melhor arma. Em áreas onde o vírus é endêmico, as autoridades de saúde recomendam evitar o consumo de frutas que possam ter sido mordidas por morcegos, como tamoras cruas, e ferver a seiva de palmeira antes de beber. Também é fundamental lavar bem as mãos e evitar o contato com pessoas doentes ou animais que possam estar infectados. Para os viajantes que pretendem visitar essas regiões, a recomendação é seguir as orientações das autoridades de saúde locais e manter uma boa higiene. Em resumo, o surto do vírus Nipah na Índia é uma situação grave e preocupante, que exige atenção e uma resposta rápida e eficaz para ser contida. A alta taxa de mortalidade e a falta de tratamento específico fazem dele um dos vírus mais temidos. No entanto, sua forma de transmissão, que requer contato próximo, limita seu potencial de causar uma pandemia global no momento. A comunidade científica e as organizações de saúde estão em alerta máximo, monitorando a situação de perto e acelerando a busca por vacinas e tratamentos. A pergunta é: será que este vírus é apenas algo natural? Ou será que a elite mundial está tramando alguma coisa?